E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você em trabalho na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, o nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bom? Zé Henrique é o famoso pé inchado. Zé Henrique teve um acidente domiciliar essa semana. Tá com uma bolota desse tamanho aqui no pé direito. Mas para cumprir compromissos, ele não vai faltar, né? Então por isso tá aqui conosco hoje. Agradeço, Zé, pela disponibilidade, viu? Isso aí, Edson. Faça chuva, faça sol, estamos aqui, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, super legal, né? Como tanto eu como o Zé, nós já estivemos dos dois lados da moeda, né? Nós já fomos do chão de fábrica na área de manutenção, dentro do ambiente fabril, dentro do ambiente industrial. E hoje nós somos gestores, o Zé continua nessa área, eu já migrei agora para o varejo, mas ainda tenho bastante know-how, né? De uma maneira um pouco mais ampla. E a gente vai abordar alguns assuntos e as diferentes visões desses assuntos do ponto de vista técnico, quando você está no show de fábrica, e do ponto de vista de gestor, quando você assume um cargo ali maior, né? Então, quando você é técnico, você questiona muitas coisas, você não sabe por que algumas coisas são feitas daquela maneira, você tem uma visão... uma parte única de uma visão de uma situação e toma partido daquilo. Agora a gente vai abordar essas visões do ponto de vista do gestor também e para explicar para vocês porque cada coisa funciona no seu cada qual, né? Mas antes de entrar propriamente dito no assunto aqui do nosso podcast, fica aí um recado dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor. Chegaram as OMs da corretiva de ontem. Mas foram todas final... O motor da linha 2 aqui tá com barulho estranho, cara. Eu preciso de uma ordem urgente. Mas na próxima me manda por e-mail, por favor. Ô, Osvaldo. Oi. Fecha aí pra mim. Ei, tudo bom? Não parou do nada aqui, bicho. Oi. Parado. Sim. Parado aqui, né, cara? Tá difícil aqui, peraí. Cristana mesmo, beleza, tô. Fala que eu tô ouvindo. Quando vocês vão fazer alguma coisa? Como é que é? Não, peraí. Me ajuda aqui, pô. Só anotando aqui. Eu não tô aguentando mais isso aqui. É isso aí, é a Traction trazendo para você uma solução linkando software e hardware para melhorar a sua gestão na área de manutenção, tá? Com essa solução você consegue ter a visão de um todo dos seus ativos dentro da sua empresa e consegue tomar as melhores decisões saindo da rotina operacional e ficando mais no ponto de vista estratégico. O Osvaldo está passando por um momento bem difícil ali, né, no dia a dia, e eu tenho certeza que com a implementação da solução da Traction, ele vai dar a volta por cima e ter uma visão um pouco mais macra ali do processo de produção e de manutenção da empresa dele. Não é, Zé? É isso aí, velho. Vamos lá, Zé. Hoje nós ultrapassamos aquele platô, né, do chão de fábrica e estamos agora numa nova posição. Temos muito que crescer ainda, temos muito que desenvolver. Mas a gente tem uma visão agora dos dois lados da moeda, né? A visão do chão de fábrica, a visão agora do lado de cá, né? E a gente queria aqui abordar alguns assuntos e falar assim, cara, nesse assunto, quando eu era técnico de manutenção, eu pensava dessa forma. E agora, como gestor, eu penso dessa forma e você vai lá e faz uma mescla do porquê que cada um pensa de um jeito, qual que é a melhor maneira de pensar, como que um técnico consegue desenvolver essa visão, mesmo estando no outro lado da moeda ainda, não tendo ultrapassado essa barreira, para quando ele conseguir fazer isso, ele já estar mais preparado do que a gente estava, por exemplo, quando a gente mudou ali a chavinha, né? E o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês aqui, ô Zé, é sobre ferramentas, né? Então, primeiro tópico, tá? Talvez a gente vai até colocar aqui na tela aqui por tópico, são 10 tópicos, a gente vai colocar aqui no tópico. Títulos. Isso. Ferramentas de trabalho, né? Por que quando você era técnico, você via ali algumas ferramentas de trabalho sendo utilizadas, sendo compartilhadas com outros turnos, com outros pares dentro do seu trabalho, e você não fala assim, cara, por que a empresa não compra uma ferramenta para cada um desse modelo aqui? Aumentaria muito mais a produção, etc e tal.
isso não acontecia, você ficava frustrado, ficava questionando isso e não tinha uma resposta sobre esse assunto, né? Você chegou a vivenciar algo similar a isso no seu dia a dia de trabalho e queria compartilhar aqui conosco? Não, cara, demais, demais. Uma coisa que me frustrava muito era ver equipamentos ali que eram compartilhados com mais de uma pessoa e você tinha que largar sua atividade, ir lá buscar, ter aquela perda de tempo no deslocamento, né, para pegar o equipamento. Eu pensava assim, pô, por que a empresa não compra uns 10 equipamentos desses, deixa um para cada colaborador que utiliza? Exemplo que eu tenho aqui é um equipamento que a gente utiliza muito lá, que é o megômetro digital. Não sei se todos vocês conhecem o megômetro digital, é um instrumento utilizado para medir isolamento elétrico dos equipamentos. Só que o megômetro digital que nós utilizávamos durante vários anos lá no processo, ele é um equipamento caro. Ele é um equipamento que... Caro conta, sim. Cara, hoje ele deve estar na faixa de entre 45 a 50 mil reais no mercado. Um megômetro? Um megômetro que... Caramba. Assim, tem megômetros com preços, com custos menores, só que esse megômetro específico é o que atende a nossa necessidade lá. Assim, se eu não me engano, esse megômetro ele tem a faixa lá de tensão de 500 a 2.500 volts, que é o que a gente precisa para deixar circulando aquela tensão em determinado tempo, geralmente de 1 a 2 minutos, para poder medir ali o isolamento elétrico dos componentes. Estamos estudando utilizar outros equipamentos hoje mais em conta no mercado que atenda também da mesma forma. Só que lá, tipo assim, era uma frustração que eu tinha e várias pessoas, eu acredito que tem hoje na empresa. Só que lá tem um ponto que burocratiza um pouco o processo, que é o quê? Dependendo do valor que custa o equipamento ou instrumento, a gente não compra, assim, pega ali, vai ali na loja e compra. Ele entra no critério de defesa. A gente chama de item imob, item imobilizado. O que é o item imob? Todo equipamento que ultrapassa determinado valor, ele cai para uma defesa, você tem que fazer um fórum, você tem que apresentar um material para provar que, às vezes, a compra, a aquisição de mais unidades daquele equipamento vai trazer um ganho para o processo produtivo, assim, entre N fatores, o que às vezes acaba demorando a aquisição desses materiais. Entendi. Aí, olha o que você trouxe aqui, ó. Então, quando era um técnico de manutenção, tinha alguns equipamentos lá que você, por exemplo, trouxe um exemplo do megômetro, mas pode ser na sua empresa e tem outros, enfim. Assim, cara, por que a gente não tem um lote desses equipamentos aqui, sendo que faz parte da nossa rotina? Sem ele a gente não consegue trabalhar e a gente só tem um, ou talvez tem um por turno, ou talvez tem um por oficina, não sei, por categoria, a gente não tem mais, né? Aí você tá me falando que esse equipamento específico, ele tem um valor imobilizado muito alto, né? Do ponto de vista de aquisição, e todo valor que ultrapassa um certo limite tem toda uma estrutura por trás para ele ser comprado. Então, ele tem que passar por fiscalizações, por reuniões, por aprovações, por talvez até mesmo ajustes fiscais para ver se isso vai trazer retorno realmente para a empresa. Então, não é simplesmente por que não compra, vai lá e compra, né? Exato, e muitas das vezes essa compra, essa aquisição, essa defesa, ela é definida lá no final do ano, onde a empresa avalia lá o orçamento, aí identifica lá, temos aqui uma sobra de X mil reais aí para compra de equipamentos. Só que não é somente aquela coordenação que vai apresentar os equipamentos que estão pendentes. Aí junta lá todas as coordenações, cada uma faz a lista lá dos equipamentos que precisam, e aí, sei lá, de 20, 30 equipamentos que são listados, eles avaliam, tem verba para comprar 10 equipamentos, quais vão ser os mais críticos? Então, assim, se o equipamento não trazer um retorno produtivo, um retorno financeiro para a companhia, ele vai ficar de fora da lista. Vai ser comprado os outros equipamentos lá, os top 10 da lista. É isso aí. Então, para você que está no chão de fábrica ainda, é um técnico, né? Tá começando ali a carreira, já tá há um tempo já nessa área, mas ainda não conseguiu alcançar o cargo de gestão, sendo que é algo que você queira. A gente tá trazendo aqui, cara, muitas das vezes, algumas decisões que impactam no dia a dia de vocês aí, são decisões estratégicas, né? Não é uma decisão do seu supervisor, do seu coordenador, do seu gerente. É uma decisão estratégica, faz parte da companhia. Então a companhia, ela tem um limite máximo ali de investimento que ela possa fazer dentro do ano
para no final do DRE dela ela ainda ser saudável, né? Ela gerar lucro, e dentro daquele valor ali que ela tem disponível para poder fazer investimento, ela tem que tomar algumas decisões. Não dá para fazer tudo, cara, é impossível fazer tudo, entendeu? Então é listado tudo, os itens, é colocado por ordem de criticidade, de ordem de importância, e através disso é aprovado ou não aquele tipo de investimento. Então, por isso que muitas das vezes há coisas que você enxerga no seu dia a dia que precisam ser comprados há bastante tempo e eles ainda não foram adquiridos. É por conta desse estudo, por causa dessas analogias aqui. E que acontece em 100% das empresas, tá? Seja na área que o Zé trabalha, seja na minha área, seja na área que você trabalha, 100% das empresas é feito esses estudos assim para investimento, principalmente no próximo ano que se inicia, né, Zé? Exato. E uma dica aí para você, técnico, que tem lá um equipamento que você queira, que você precisa, você acha que precisa para sua atividade, uma dica que eu deixo para vocês é quando você trazer lá a necessidade do equipamento, não apenas diga, eu preciso desse equipamento. Às vezes trazer também os ganhos que você está enxergando com a aquisição daquele equipamento. Às vezes o seu ponto de vista consegue mostrar que a gente haverá muito mais ganhos produtivos do que o gestor ali está identificando. É isso aí. Que muitas das vezes o seu gestor está envolvido ali na rotina, né? Então, geralmente esses estudos de investimento, né, acontecem mais ali no segundo semestre do ano. E o cara tá ali, tem que fazer esses estudos de investimento dessa área, das outras áreas que ele é responsável, e ainda tem a rotina acontecendo. Então, se você trouxer algo mais estruturado para ele, você vai ser enxergado pelo seu gestor. Poxa, é um cara que está trazendo aqui um problema, uma necessidade, está trazendo aqui os possíveis benefícios, né? E automaticamente o seu gestor vai te enxergar de um cara diferente e vai conseguir levar essa necessidade sua para cima de uma maneira mais estruturada, né? Muito diferente do que simplesmente você ficar apontando o dedo e falar que precisa daquilo. E pior, Zé, que acontece demais também. O cara fala que precisa daquilo, mas ele não fala com quem toma a decisão. Ele fala com um colega dele do lado, né? Com o colega de tudo. Por que a gente não compra mais disso aqui? Aí você vai. O gestor ele nunca falou isso, né? No momento de feedback, no momento de proximidade, nunca falou que precisa daquilo. Mas com o cara do lado ele fala todo dia, né? Então, isso acontece demais também no dia a dia do ponto de vista fabril, né? Vamos dizer assim. Exato. Bom, o segundo assunto aqui, até colocando o título para vocês aí, a gente queria falar sobre tempo de entrega e reposição de materiais do ponto de vista de manutenção, né? Então, eu tenho até alguns casos, alguns exemplos aqui bem legais. Quando eu estava trabalhando eu era técnico elétrico, né? Tava trabalhando numa fábrica. E, cara, a gente tinha muito problema lá de modelo de sensor. Então, cara, tudo é automatizado, né? Existe uma linha de produção, então tem vários tipos de sensor. Então, alguns tipos de sensores, quando eles estragavam, não existiam ele no estoque. Ou se existiam, cara, pouquíssimos deles. A gente pegava um, dois e estragava outro e não era reposto, enfim. E a gente sempre questionou, cara, por que, cara, que não tem mais sensores desse modelo? Por que a gente não consegue encher estoque desse item? Estraga direto, a linha ficou parada por conta disso. Esse negócio aí custa muito menos com a linha de produção. A gente questiona bastante essa linha de raciocínio, né? E quando a gente muda o outro lado, agora você é gestor, você entende o porquê, né? Você, por exemplo, esse sensor que queimava demais lá, era um sensor obsoleto no mercado. Não é que a gente não queria repor, não era impossível repor. Então, existiam novas tecnologias para substituir aquele sensor, mas que não era só um plug and play, ou seja, existia um novo sensor, eu compro o novo sensor e eu consigo instalar no mesmo local. Não, eu tinha que comprar um novo sensor, eu tinha que comprar um novo sistema eletrônico que recebe o sinal daquele sensor. Então, era um investimento muito alto do ponto de vista que a gente tinha vários para poder fazer essas trocas lá, e que a gente não era aprovado, né? Não era factível fazer isso e deixar parado em estoque. Só era factível quando estragasse, a gente ir lá comprasse com peça de reposição ou algo nesse sentido, né? Você tem algum caso no seu dia a dia, você queria trazer aqui, de coisas que são triviais, que os técnicos acham triviais, por que esse tema não tem estoque, por que isso não acontece dessa maneira, e que você, quando depois que virou gestor, entender um pouco melhor? Cara, sim, tem um exemplo de um equipamento, até uma estufa utilizada, uma estufa não pequena, uma estufa grande, não utilizada para resfriar os equipamentos, que ela possui 3 motores que são utilizados no processo que faz ela funcionar. E aí, sempre esse motor, ele
estraga o motor, a estufa continua rodando com 2 motores. Aí passa um tempo, estraga o segundo, aí ela para. Aí fala, pô, por que não compra aí uns 10 motores desse e deixa lá de stand-by para fazer essa troca? Entendeu? E aí entra justamente no ponto que você falou mesmo. Aí fala, pô, mas essa manutenção, essa falha, ela ocorre de quanto tempo? Ela ocorre, sei lá, 3 vezes no ano, realmente pode ser que aconteça isso. Pô, será que faz sentido eu comprar uma quantidade muito grande desse equipamento e deixar em estoque? Então, assim, era uma visão que eu tinha que quando estragava, a estufa parou. Vai ficar aí uns 3, 4 dias aí parado para fazer a manutenção desse motor e instalá-la novamente. Como técnico eu tinha essa visão e como gestor eu pude entender que era uma estratégia de manutenção. Às vezes tem ali um motor de stand-by, seria bacana, se der manutenção a gente vai ali e troca, só que o tempo de reparo desse motor não justificava você comprar mais de 10, 20, às vezes o custo do equipamento era tão alto que não compensa você ter muita coisa parada ali em estoque. Às vezes você vai comprar o componente e vai acabar estragando com o tempo ali, parado, sem uso. É isso aí. Até pra a mensagem aterrizar para quem tá assistindo a gente, principalmente para quem tá no chão de fábrica ainda, como que funciona o processo de estoque, tá? O processo de estoque, ele é dividido em curvas A, B e C. O que seria isso? É a quantidade de vezes que o equipamento, que os componentes estragam. Então você tem que ter ali a curva A, tem uma frequência, a curva B tem uma frequência, a curva C tem outra frequência. E baseado nisso, também está linkado a questão da criticidade do equipamento, tá? Então é feito todo um estudo. Dentro desse estudo fala assim, cara, desse equipamento a gente tem que ter 20 em estoque, desse aqui a gente tem que ter 30, desse caso pode ter 1, desse aqui pode ter 0. Então é um estudo bem vivo, né? Ele é feito e automaticamente, conforme as coisas foram acontecendo, pode ser alterado ali. Então existe um estudo por trás dos estoques, dos itens que tem dentro das empresas hoje. E muitas das vezes, dentro desse estudo, você pode chegar na decisão e falar assim, cara, é melhor eu deixar o equipamento funcionar até ele quebrar, para depois eu repor o que ele quebrou, do que eu ter vários componentes dele em estoque, por questões de preço, principalmente, né? Então, dentro desses estudos de criticidade, curva A, B e C, existe equipamentos que a gente pode chegar nessa decisão, decisão corporativa. Assim, cara, esse equipamento aqui, eu não vou ter uma placa dessa de reserva, porque a placa custa, sei lá, 100 mil reais, e pode ser que ela queime, a gente não tem uma frequência certa de queima dessa placa, porque não é desgaste, é um equipamento eletrônico. Então a gente vai trabalhar até ela queimar, quando ela queimar a gente compra uma outra, entendeu? Então existe isso. Para você que está no chão de fábrica, muitas das vezes você não consegue enxergar isso, né? Porque não faz parte do seu dia a dia, você não participa dessas decisões, então você acaba questionando esse tipo de coisa. Então a gente está trazendo para você que esse mundo existe, para agora as coisas ficarem mais claras para você quando acontecer no seu dia a dia aí, né, Zé? Isso aí. Show de bola. Zé, nós vamos agora entrar aqui no terceiro tópico, cara, que é um tema bem interessante. A gente até pode aprofundar um pouco mais sobre ele. É a frequência de manutenção preventiva. A frequência de manutenção preventiva. Eu vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu trabalho na área de manutenção do varejo. Então, a gente toma algumas decisões. Dentro dessas decisões, cara, a gente entendeu lá que algumas lojas, alguns ambientes, alguns equipamentos nossos teriam manutenção preventiva a cada 2 meses, ou seja, bimestralmente. Enquanto outras lojas, outros equipamentos, outros ativos teriam manutenção preventiva bimestralmente. E isso é extremamente criticado do ponto de vista técnico. Por que não coloca tudo todo mês, evita problema, evita o cara ficar retornando no local por problemas corretivos, etc e tal. Existe muito esse questionamento na ponta, tá? E também eu queria trazer um outro exemplo que aconteceu numa empresa que eu trabalhei num passado recente, que também era uma empresa de varejo, o varejo alimentício, e lá tinha uma manutenção lá que chamava de limpeza de exaustor, que é uma manutenção extremamente crítica, ou seja, era necessário fazer, porque como era empresa alimentícia, esse exaustor puxava toda a gordura, etc e tal, que era produzido durante o processo produtivo, essa gordura ia impregnando nos dutos de exaustão, e se não limpasse, poderia causar algum risco de incêndio, alguma coisa assim, algo bem crítico mesmo. E a gente tinha, a nível Brasil, todas as manutenções de limpeza de exaustão de forma mensal, ou seja, todos os meses, todos os exaustores eram
eram limpos. Então foi feito um estudo bem feito, bem eficaz. Inclusive eu acho que funciona lá até assim, até hoje assim lá. E cara, algumas lojas poderiam permanecer mensais, outras seriam bimestrais e outras, cara, poderiam ser semestrais, uma vez a cada 6 meses. Isso foi extremamente criticado no início e, como eu disse, tá assim até hoje lá, né? Foi feito no passado, funcionou tão bem que tá assim até hoje, mas no primeiro momento teve esse impacto, essa crítica, etc e tal. E quando você tá no outro lado da moeda, né? Agora você é um gestor tomando decisões, etc e tal, você entende por que todo esse estudo foi feito. Não foi uma decisão de um cara chegar, apontar o dedo, essa loja vai ser bimestre, essa loja vai ser semestral, essa loja vai ser mensal. Não, foi todo um estudo através de histórico de manutenção, através de histórico de produção, distância de logística dessa loja para outros ambientes, né? Que no caso do varejo isso acontece muito, distância da tubulação. Então foi feito um estudo gigantesco, levando vários aspectos em conta para chegar nesse tipo de resultado. E cara, claro que sempre existe aquele ajuste fino depois que implementa, mas funciona, né? Funciona. Que no primeiro momento o técnico não consegue enxergar isso, né? Cara, isso gera economia financeira para a empresa, porque ela deixa de pagar algo todos os meses e começa a pagar algo de forma só quando acontece. Isso gera uma economia para o prestador, porque ele, por exemplo, lojas que são remotas, ele não precisa viajar todos os meses para lá, ele pode lá se programar para ele uma vez a cada 2 meses, 3 meses, conforme for a periodicidade. Isso também gera uma economia até mesmo para a loja, né? Por exemplo, essa loja, quando tinha essa atividade, ela tinha que parar a produção dela mais cedo, ela tinha que deixar funcionários dela acompanhando esse tipo de atividade fora do horário de trabalho, tinha que pagar hora extra para esses caras. Então gera uma economia sistemática. Aí a gente imagina isso a nível de 1.000, 2.000, 3.000 lojas, tanto que isso gera lá no DRE, gera de lucro para a empresa, gera de lucro para a área, né? A gente consegue pegar essa grana e investir em outras frentes. Então, quando você está do outro lado da moeda, você entende o porquê cada decisão é feita, né? E quando você está no chão de fábrica, muitas das vezes você não consegue ter essa visão. Você tem alguma coisa, Zé, que você queria trazer aqui para nós, que você passou algo nesse sentido? Era feito de uma forma, foi feita alguma alteração, vocês questionaram bastante e depois você entendeu o porquê que foi feito esse tipo de mudança? Sim, eu acho que tudo se resume que quando a gente está na base, geralmente a gente enxerga o equipamento de forma isolada, a gente nunca enxerga o processo como um todo. Teve uma situação que ocorreu que era referente à manutenção preventiva de motores de locomotivas. Um motor de locomotiva, só para conhecimento, quer dizer, uma locomotiva ela possui 6 motores, que a gente chama de motor de tração, que é responsável por tracionar a locomotiva com toda a carga que ela possui. Então esses motores eles conseguem tracionar até 120 toneladas, que é o peso da locomotiva carregada. E aí a manutenção preventiva desses motores no passado é realizada a cada 4 anos. A cada 4 anos retirava esse motor para manutenção. E aí chegava motores lá em estados de manutenção que não precisavam de tanto reparo, e outros chegavam lá danificados, mas não era um dano assim tão prejudicial ao equipamento. E aí, em determinado momento, houve-se uma estratégia para deixar esses motores rodarem sem um tempo específico de manutenção, mas eles vão rodar até realmente o final de vida útil dele, até não aguentar mais. Foi uma estratégia que naquele momento, igual você falou de estratégia, ele deu certo. Só que na base da manutenção, quando esses motores chegavam para a gente, eles chegavam em estados catastróficos, já não salvava quase nada desse equipamento. E aí a gente se perguntava, por que não tira esse motor num tempo menor? Por que tem que esperar realmente ele chegar ao final de vida útil para a gente poder fazer essa retirada? Então, assim, naquele momento, qual que foi a estratégia? Deixar a locomotiva transportar os materiais necessários durante mais tempo, só depois de, então, fazer essa intervenção. Então, assim, foi algo que antes eu não tinha esse conhecimento, hoje eu tenho. É isso aí. E é bem comum, tá? Até você que tá aí no chão de fábrica, para você ter esse tipo de visão, cara, questione, né? Assim, poxa, tá tendo essa mudança aqui agora, por que tá tendo essa mudança? Qual que vai ser o impacto? Questione nesse sentido, questione no ponto de vista de querer saber a informação que foi discutida, que foi colocada na mesa para tomar essa iniciativa.
E para você ficar sabendo do que está acontecendo dentro da sua empresa, né? No modelo de trabalho correto, né? Num ambiente totalmente controlado, que é o menos existe dentro da área de manutenção, né? Tudo é caótico, tudo é fora de contexto. Então, no ambiente controlado, essas informações seriam colocadas à mesa para todo mundo alinhado, desde o cara que tomou decisão lá em cima até o técnico que aperta o parafuso aqui embaixo. Assim, cara, a gente vai ter essa estratégia agora, por conta disso, foi feito esses estudos, foi feito essas análises, foi levado em consideração esses pontos. A gente sabe que isso deveria acontecer, mas na prática não acontece. E se não acontece, se algo não acontece com você, você tem que correr atrás dela. Então, cara, beleza, agora a gente vai fazer tal coisa dessa maneira. Por quê? Por que foi tomada esse tipo de decisão? Qual o estudo que foi feito, né? Quais pontos que foram levantados? Talvez você até consiga trazer alguma perspectiva que não foi colocada na mesa, que você está lá na ponta lá. Assim, cara, mas esse ponto aqui vocês não levaram em consideração nessa análise, pelo que vocês falaram. Será que realmente ela é irrelevante ou deveria ser relevante? Muitas das vezes aquele ponto que você vai trazer não vai ser levado em consideração por questões que, como esse estudo geralmente vem de longa data, etc e tal, o pessoal não vai parar porque você pontuou algo. Mas pelo menos você vai ser enxergado como um cara diferente, como um cara que se preocupa com o processo e como um cara que pode agregar valor em momentos futuros, aí, em outras mudanças, outras estratégias que forem adotadas, entendeu? Então, utilize essas mudanças para melhorar a sua imagem como técnico, como funcionário ali do chão de fábrica, para que no futuro você consiga estar sentado do outro lado da mesa, do outro lado da moeda, né, Zé? Isso aí. Show de bola. Zé, levando agora o ponto de vista que a gente falou de decisões que são tomadas e muitas das vezes o técnico não entende, a gente como gestor consegue ter uma visão um pouco mais macro. Eu queria trazer um ponto super frequente aqui nas empresas, né, cara? E que a gente passou por isso. Eu queria que a gente explorasse, tentasse relembrar quando você estava lá na ponta, no chão de fábrica, como que foi a sensação que você teve, quais foram o que você sentiu quando isso aconteceu, e para a gente poder explorar mais aqui relacionado à mão de obra, falta de mão de obra, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui que eu queria que você explorasse. Cara, você tem uma rotina atribulada de manutenção. Eu vou dar um exemplo meu, eu era técnico de manutenção em elétrica, e a gente tomava conta de um turno, e muitas das vezes eu ficava sozinho, ou no máximo com eu e mais um cara, e a gente tinha que fazer as manutenções preventivas e tinha que atender as ocorrências do turno. E, cara, muitas das vezes a gente não conseguia fazer as preventivas porque a corretiva tava pegando fogo naquele dia, então a gente ficava o tempo todo apagando fogo e como acabou o dia a gente não fez nenhuma preventiva, ia fazer depois, aí sempre ficava postergado. E a gente sempre questionou, cara, por que não tem mais um cara aqui, cara? Fica dois atendendo turno e um focado em preventiva, ou fica dois focado em preventiva e fica um atendendo turno focado. Por que não tem mais gente, não tem mais gente, não tem mais gente? E a gente sempre questionou isso, né? Por que não tem mais gente? Você passou por algo nesse sentido também? Já demais, cara. Nossa, eu tinha épocas que eu fazia manutenção, fazia montagem de equipamentos, produção, e eu geralmente vinha um gestor e cobrava, cara, a gente tem que produzir mais, tem que produzir mais. Eu pensava, pô, você quer que produza mais? Por que a gente não contrata mais uma mão de obra? Se eu faço a produção, a manutenção em um equipamento durante X horas, se contratar mais uma pessoa, vai dobrar essa produção, vai triplicar, dependendo da quantidade. Então, assim, eu me perguntava muito sobre isso, principalmente quando eu tinha que fazer hora extra, ficar até tarde lá, fazendo determinada manutenção, que eu pensava, pô, eu tô aqui fazendo manutenção até 8 horas, até 9 horas da noite, por que não tem mais uma pessoa aqui do meu lado? Poderia ajudar muito mais. Vamos lá, vamos pensar não com a visão de técnico, tá? Vamos pensar com a visão de empresa. Você saiu agora da visão de técnico embaixo, agora você está com a visão da empresa, olhando como um todo assim. Para uma empresa ser sustentável, ela tem que produzir, tem que gerar grana. Dentro dessa grana que ela gera, ela tem todas as despesas que ela paga, despesas desde a conta de água até salário dos funcionários, aluguel, tudo, tá tudo ali dentro. Cara, não importa o tamanho da empresa, se for uma fábrica tem isso, se for uma indústria tem isso, uma siderurgia, todas as empresas trabalham assim, receita e despesa. Aquela diferença entre receita e despesa é o lucro da empresa, tá? Um dos maiores custos de uma empresa
é headcount, são pessoas, salários. Um dos maiores custos de todas as empresas. Tá ali no top 3 ali. Sempre vai ser assim, em todas as empresas. É o custo de pessoal. Então, como é um dos maiores despesas dentro de uma empresa, isso tem que ser controlado. Então, é dividido dentro da empresa, cada área, um headcount. Ou seja, uma quantidade de pessoas disponível para cada área. Então, a área de manutenção é definido o headcount. Cara, uma área de manutenção vai ter ali um diretor, vai ter um gerente, vai ter X coordenadores, vai ter X analistas, X supervisores, X técnicos de manutenção. Isso é desenhado, está desenhado na planta da empresa, faz parte da estratégia dela. Cada área tem um desenho específico, entendeu? Para você alterar esse layout, alterar esse desenho, cara, é possível, mas é algo extremamente moroso, extremamente burocrático. Você tem que defender com unhas e dentes o porquê que tem que ter aquela alteração. Muitas das vezes, para você colocar uma pessoa a mais numa área, você tem que abrir mão de outra pessoa de outra área, ou pegar algum par seu, algum gestor par seu e pedir o headcount dele para trazer para o seu. Porque tudo isso é amarrado. Imagina se todas as áreas quisessem, eu quero mais X pessoas aqui, coloca, entendeu? Não é assim que funciona. É um dos maiores custos da empresa, entendeu? Então, quando você olha e fala assim, cara, por que eu não tenho mais gente trabalhando comigo? Por que eu não tenho mais pessoas fazendo o que eu faço? Tudo seria mais fácil, seria mais leve. Por quê? A gente sempre questiona isso, né? Então é por isso, cara, é uma estratégia da companhia que é totalmente não, é muito engessada, e para mudar esse parâmetro é extremamente difícil. Não é uma decisão do seu supervisor, do seu coordenador, do seu gerente, é uma decisão corporativa, entendeu? Então por isso que você não tem mais gente trabalhando com você. É porque a quantidade de headcount daquela área muitas das vezes já está completa naquele formato. Para ter mais gente trabalhando com você, ou o cara teria que abrir mão de outras pessoas de outras áreas para colocar lá, para ter esse apoio. E quando a gente fala do ponto de vista de manutenção, você tem ali o trabalho de turno, trabalho A, B e C, de manhã, de tarde, de noite. Então, para colocar mais gente de manhã, tem que tirar a gente da noite. Para colocar a gente da noite, tem que colocar tirar a gente da manhã. Então, olha para você ver que complexidade que é. Então, é por isso que isso funciona, entendeu? Então, amanhã, quando você chegar no seu trabalho e falar assim, cara, por que eu não tenho mais gente aqui? A pergunta que você tem que falar é o seguinte, cara, o headcount nosso aqui da nossa área está completo? A gente tem todos os eletricistas, todos os mecânicos, todos os técnicos, todos o pessoal do PCM que precisariam ter dentro do nosso headcount? Se a resposta for sim, você já sabe por que não tem mais gente. Se a resposta for não, aí sim existe um gargalo de contratação daquela área ali que pode ser suprida mais cedo ou mais tarde quando o processo avançar, entendeu? Então é por isso que isso funciona. E isso, cara, é dentro de todas as empresas, tá? De novo, o que a gente está falando aqui é algo vamos dizer assim, abrangente, né? Macro. Funciona para empresas da área de varejo que eu trabalho, da área de ferrovia que você trabalha, na área que você trabalha, não importa. Sempre é assim. Uma das maiores despesas dentro de uma empresa geral é o headcount, então por isso que existem esses estudos, essas análises, tá bom? Show de bola, Zé? Show de bola. Tá gostando do papo? Tá gostando do assunto? Como é que tá? Sim, tá show de bola. Tá agregando muito aí. Eu fico pensando às vezes, cara, quando eu era técnico de manutenção, se eu tivesse um conteúdo que eu pudesse assistir e, cara, explicar muitas coisas que fazem parte do meu cotidiano, mas eu não entendo o porquê, né? Então, quanto que isso alavancaria, aceleraria o meu processo de desenvolvimento, né? Então, eu fico bem feliz de estar compartilhando esse conteúdo aqui com vocês, eu e o Zé, de forma gratuita. Eu tenho certeza que isso, de alguma maneira, vai estar influenciando positivamente o dia a dia de vocês trabalham na área de manutenção e a crescer dentro da carreira, né, Zé? E para você que está aqui nesse momento assistindo e chegou até nesse ponto, pessoal, para um pouquinho aí, ó, vem aqui no sininho aqui, se inscreva no nosso canal, curta nosso conteúdo, para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos para vocês. É isso aí, show de bola. Zé, vamos entrar agora num assunto bem polêmico, tá, cara? Que é uma coisa que eu me questionava bastante, sobre os horários de manutenção. Poxa, por que a manutenção trabalha nesse horário? Por que eu tenho que fazer isso fora desse horário? Tenho que fazer hora extra, etc e tal. Um questionamento... esse tópico, tá? Horários de manutenção, por que é feito dessa forma. E um dos questionamentos que eu tinha quando eu era técnico, Zé, eu trabalhava numa empresa onde eu fiquei mais tempo, né? Foi numa fábrica. O horário lá é o seguinte, eram 3 turnos. O primeiro turno pegava 5h30 da manhã. Então 5h30 da manhã você tá dentro da fábrica, de uniforme trocado, batendo ponto. O segundo pegava às 2h e o terceiro pegava às 10h, tá?
Então, assim, poxa vida, por que cargas d'água existe um turno, cara, que pega 5h30 da manhã, cara? Por quê? Que diferença que faz pegar 5h30, pegar 6h30, pegar 7 horas? Que diferença que faz, cara? O cara tem que acordar 4 horas da manhã pra poder se arrumar, pegar ônibus, chegar no trabalho dele, se trocar e chegar a tempo de trabalhar. Você começa o dia 5h30 da manhã, já pegando o turno do horário noturno, que se por acaso acontecer algum problema que não deu tempo de resolver, você já começa 5h30 da manhã já acelerado para poder fazer o que tem que fazer. Então, cara, era uma coisa que eu me questionava bastante. Por que esses horários são dessa maneira, né? E agora, como gestor, né, a gente entende por que, por exemplo, o horário de trabalho lá era esse. Porque é o seguinte, como são 3 turnos, então existia lá uma carga horária que o turno deve cumprir, sei lá, 9 horas, 10 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, e assim que acaba essa carga horária, inicia o próximo turno, né? E por regras de CLT, nossa, a gente tem um negócio chamado adicional noturno. Tá? É um artigo nosso da CLT, e que por regra, o nosso adicional noturno, ele começa a partir das 10 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Eu não sei se você sabia disso. Então, cara, se eu tivesse um turno que começasse, por exemplo, às 7 horas da manhã, automaticamente eu teria que pagar adicional noturno pro turno da tarde, porque ele começaria 4 horas da tarde e ficaria até meia-noite, por exemplo. Então eu teria que pagar o adicional noturno para ele. E também teria que pagar o adicional noturno pro turno C, que já começa à noite e teria ali aquele custo ali também, né? Então, poxa, mas isso daí adicional noturno é 30%, cara. De novo, custo de salário é um dos maiores despesas que tem dentro de uma empresa. Então, tudo que é possível fazer para poder deixar isso controlado é feito, né? Então, quando você olha isso de maneira micro, beleza, é 30%, mas quando você olha isso numa empresa gigantesca, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem 50 mil funcionários, entendeu? 50 mil funcionários espalhados pelo país inteiro. Então, imagina uma decisão estratégica dessa não sendo levada em conta, né? Olha o impacto que isso poderia gerar. Então, cara, é uma visão que a gente tinha como técnico, agora a gente tem outra visão como gestor, essa questão do horário de trabalho de manutenção. Você já vivenciou algo nesse sentido também, Zé? A questão de horário de trabalho, hora extra, algo nessa linha de raciocínio? Um dos principais problemas que eu tinha lá na época, eu lembro que eu trabalhava era de 6 da manhã às 3 da tarde. 6 às 3 durante a semana, e no sábado, pegava serviço também no sábado, todo sábado. E eu ficava assim, pô, velho, por que a gente tem que trabalhar no sábado? Pô, de segunda a sexta, será que já não é o suficiente pra gente poder executar aquela atividade? Mas aí uma equipe pegava um sábado, o próximo sábado era uma outra equipe, aí ia variando. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, do Natal. Eu, por vários anos, todos os dias 25 de dezembro, eu trabalhava. Por quê? E era uma escala, né? Então eu sempre era escalado para trabalhar. Era o premiado, vamos dizer assim. Ano sim, ano não, ou às vezes 2, 3 anos direto, mas sempre, como se sempre eu tivesse trabalhado. Sempre que gente, cara, por que trabalhar no Natal, bicho? A gente tem outros 360 e poucos dias no ano, pra que trabalhar no Natal especificamente, cara? A manutenção, ela trabalha quando o processo produtivo para, né? Então, existiam manutenções, por exemplo, manutenção em subestação na empresa onde eu trabalhava, que eram feitas no dia 25, que eram feitas no dia 1º de janeiro. Porque eram os únicos dias que a manutenção, a gente poderia parar a produção 100%, não teria produção naquele dia. E sem impactar outras frentes, né? Como já eram dias festivos, a gente poderia parar aquele dia ali sem impactar outras frentes. Por exemplo, ninguém estaria esperando que aquela produção fosse executada porque tá todo mundo parado, né? O país inteiro tá parado, vamos dizer assim. Então, eram feitos esses dias, dia 25, dia 1º, para poder dar manutenção em subestação, por conta disso. E quando você é técnico, você não enxerga isso, entendeu? Hoje, quando você é gestor e você tem ali algumas tomadas de decisões para fazer, você fala assim, cara, eu preciso da manutenção na subestação. Poxa, quando que eu vou fazer isso? Eu vou pedir 2 dias do ponto de vista produtivo? Qual que é o impacto que isso vai gerar? Olha, qual que eu vou ficar com a empresa inteira apagada e os outros 500, 600, 700 funcionários daquele turno ali, o que eu vou fazer com eles? O que a empresa vai fazer? Vai dar folga para todo mundo?
essa folga tá planejada, enfim. Olha o nível de variáveis que existe nessa tomada de decisão, entendeu? Que se eu tivesse na cadeira naquele momento, muitas das vezes eu chegaria na decisão de realmente fazer dia 25 e dia 1º, entendeu? A gente teria que se sacrificar de uma certa maneira para poder cumprir aquilo, mas foi a decisão menos, vamos dizer assim, invasiva possível dentro daquela conjuntura. E que se eu não tivesse do lado de cá, provavelmente até hoje não entenderia porque esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, ela é tomada, né? O mesmo acontece para quem tá ouvindo a gente aqui, questões de horas extras, questões de fazer alguns trabalhos noturnos. Poxa, eu poderia fazer esse trabalho aqui durante o dia, por que eu tenho que fazer durante a noite, né? Na empresa de varejo isso acontece muito. Então, por exemplo, aquela ligação que eu recebi aqui, eu já vi um pop-up aqui, é uma porta de aço que está fechada. Existe uma loja, nesse momento, tá com a porta de aço fechada. Pô, mas isso aí não é nada. Cara, uma empresa que fatura 2 milhões mês de venda, ela tá com a entrada dela fechada, ela tá perdendo venda, ela não tá vendendo agora, entendeu? E cada minuto que passa aqui, ela tá perdendo venda. Então, olha o impacto que isso gera. E eu já passei aqui pro menino do meu time para poder tomar conta lá. Essa porta, por que a gente toma algumas decisões de trocar essa porta de madrugada? Por que não troca agora? Porque, dá um exemplo prático, tá? Essa porta que a gente vai mandar arrancar a porta, o cara vai ajustar o que tiver que ajustar, vai chegar lá de noite e vai colocar a porta no lugar. Pô, mas por que já não coloca a porta no lugar agora? Os caras já estão lá. Por conta disso, a empresa vende, cada minuto que tá passando tá perdendo venda. Se eu ficar parado com a porta fechada enquanto o cara tá arrumando lá, olha o tanto de venda que eu tô perdendo por minuto, entendeu? Então, são decisões estratégicas que a gente, como gestor, tem que tomar. Muitas vezes o técnico que tá lá na ponta, nesse caso aqui a gente trabalha com empresa terceira, ele não tem essa visão, entendeu? Muito provavelmente você também não tem essa visão quando algumas decisões são tomadas aqui, a gente tá trazendo aqui agora para você, né, Zé? Isso Essa aí. questão da porta aqui, por exemplo, é um bom insight para aterrissar essa informação, né, Zé? Exato. E o próprio técnico tá aí lá fazer a atividade, você pode pensar, pô, me mobilizar aqui agora no final de semana para poder ir e fazer essa atividade aqui agora ou de noite. Zé, o próximo tema aqui é treinamento de equipe, né? Isso acontece muito, todas as empresas que eu já passei, isso é muito questionado. Pô, por que a gente não tem treinamento daquilo? Por que a gente não tem treinamento daquilo outro? Eu, quando eu era técnico, pô, a gente mexe com tanto de equipamento, IHM, inversor, PLC, rede de comunicações. Por que a gente não tem treinamento de cada uma dessas aqui, né, cara? E eu te pergunto, Zé, você já se questionou por que a gente não tem treinamento de tudo que a gente precisa ter dentro das empresas e por que as decisões são tomadas muitas das vezes? Já me questionei sim, cara. Por que a gente não tinha treinamento de determinada manutenção? Uma que teve uma empresa que eu trabalhei que dava manutenção em tubos de laminação. E aí, pô, eu entrei na empresa e às vezes dava manutenção, trocava motor e mexia com mancais dos motores, troca de rolamento, aí tinha várias outras peças. Eu pensava, pô, por que não fazer um treinamento específico de motor para entender ali o funcionamento e tudo? Mas o treinamento em si, nessa empresa mesmo que eu trabalhei, não era só pegar uma turma ali de 20 alunos, 20 colaboradores, levar ele para uma sala de aula, vão dar um treinamento sobre motores. Seria bacana, seria perfeito. Só que quando você pega uma equipe e coloca dentro de uma sala para fazer um treinamento, você acaba tendo impactos produtivos. Você deixa de ter aquela mão de obra ali executando aquela atividade para fazer aquele treinamento, você está perdendo dinheiro, está gerando custo. Então, assim, até os treinamentos são bem mapeados. Por exemplo, tem situações que a empresa geralmente ela pensa, pô, será que necessita realmente de fazer um treinamento daquela atividade ou é algo que a gente pode executar dessa forma? Não precisa de um nível de conhecimento tão alto para executar aquela atividade. Então, muitas das vezes é o que é colocado na balança. É isso daí. É o impacto, né? A resposta para essa pergunta, por que não tem treinamento, é o impacto, tanto financeiro como de recursos, né? E até dando um exemplo prático aqui, quando eu era técnico, a gente fez um treinamento lá de uma semana sobre inversor de frequência, tá? Aí como que foi? Eu não sei se era alguma parceria com o Senai na época, alguma coisa assim, mas veio tipo um trailer dentro da empresa, a gente ia trabalhar e ficava o dia inteiro dentro desse trailer estudando sobre inversor de frequência. Foram 5 dias, uma semana, né? 5 dias útil, vamos dizer assim. E, cara, para fazer esse treinamento, como eu disse para você na época, existia um eletricista ou no máximo 2 por turno. Então,
cara, foi uma semana uma turma, outra semana outra semana outra, né? Então a gente teve que trabalhar com pessoas sobrecarregadas durante um certo período, porque o outro precisava ficar fazendo treinamento específico durante o dia. E automaticamente, quando o outro ia fazer treinamento, o outro ficava sobrecarregado. E, cara, muitas das vezes algumas preventivas, porque estava sobrecarregado, deixavam de ser feitas, porque as corretivas acabavam tomando todo o tempo daquele cara ali. E, cara, olha o impacto de recursos, né, de HH que isso gera, o treinamento gera. É necessário, o treinamento é necessário, tem alguns treinamentos que são obrigatórios, né, tipo NR35, NR10, dependendo da periodicidade, todo ano você tem que fazer a reciclagem ali, ou cada 2 anos, enfim. Mas são treinamentos necessários, e isso tudo é colocado dentro da pauta anual. Então, cara, o gestor, ele já tem uma visão anual, fala, cara, nos meses X, Y, Z, a gente vai precisar de ter uma contingência de gente de horários diferentes, porque serão necessários para fazer treinamento obrigatórios no ano. E automaticamente, aqueles treinamentos ele não consegue fugir daquilo. Para encaixar outros treinamentos que são de melhorias, né? Seja se você é eletricista de inversor, de PLC, se você for mecânico de pneumática, por exemplo, ou algo nesse sentido, de hidráulica, para encaixar esses treinamentos de melhoria, hoje é um recurso que ele é negligenciado pelos gestores. É um recurso importante que vai trazer resultado, mas para aquilo ali acontecer, cara, existe um equilíbrio de pratos gigantescos que muitas das vezes, por conta da rotina operacional, o gestor prefere fazer, cara, eu não vou olhar isso aqui agora, eu vou olhar isso depois, entendeu? Então, por isso que você não tem tantos treinamentos assim. É porque o impacto de recursos, de gente e financeiro também, de custos, ele é alto, e para aquilo ali acontecer, tem que fazer muito sentido para a empresa, se realmente for algo que vai realmente mudar o jogo. No caso nosso lá, foi necessário porque a gente mexia com o investidor todos os dias, a gente tinha uma discrepância muito grande de conhecimento entre um técnico e o outro. Então foi necessário ali para equalizar os conhecimentos. Se o treinamento que você esteja solicitando dentro da sua empresa não esteja dentro desse parâmetro, ou seja, de ser realmente muito importante, muito provavelmente você não vai ser treinado naquele sentido ali por conta de toda essa conjuntura que a gente trouxe aqui agora, né, Zé? São coisas que a gente não enxerga o porquê, mas é o que você falou, entre questão de curso, estratégia, tempo. Às vezes, antes eu teria um colaborador uma semana no Senai, hoje eu tenho uma perda dele ali de 1 ou 2 dias e cumpre aquela mesma carga horária ali. É isso aí. Então, a resposta para isso se for algo realmente importante para a empresa, o treinamento vai ocorrer de uma certa maneira ou outra. Agora, se você está querendo treinamento de algo que não for algo extremamente importante, que vai gerar muito impacto, e não é só na sua visão, tá? Na visão macro, de novo, não é só na sua visão. Ah, mas vai gerar muito impacto, porque eu vou arrumar equipamento com 30 minutos e hoje demora 1 hora. Não, isso é a sua visão, na visão macro, de uma área como um todo. Se não for gerar muito impacto, ele não vai seguir, tá bom? Próximo assunto aqui, Zé, é priorização de tarefas, e até coloquei aqui como interrupção de tarefas, né? A gente, muitas das vezes, né, no caso do Oswaldo que a gente viu aqui no começo, está focado numa determinada tarefa, a gente precisa pedir o time, cara, sei que você está fazendo isso aqui agora, mas vamos fazer isso aqui, aquilo outro ali, por algum motivo, né? Ou tem a programação, cara, a programação mudou, agora vai ser essa, né? Isso é muito questionado como técnico, né? Quando você é técnico, você fala assim, poxa, mas os caras não têm senso de prioridade, manda fazer uma coisa, agora manda fazer outra, por quê de novo, né? Você já passou por algo nesse sentido já? E hoje você entende por que essas decisões muitas das vezes são tomadas? Já sim. E é algo que, no meu ver, é o que mais me frustrava, é estar começando a executar uma atividade, em determinado momento, aí vinha um gestor e pedia para mudar. Não, cara, você separa essa atividade, inicia outra. E no final eu pensava, pô, velho, eu iniciei toda uma atividade, por que já não avisou antes que eu teria que começar uma outra atividade? Entendeu? Eu tive que parar uma coisa, fazer outra, e fica várias atividades incompletas. Já vivenciei isso, estando na base, já tive que fazer isso na liderança várias e várias vezes, pedir para uma pessoa parar uma atividade e começar outra. É algo que eu confesso que eu
não gosto de fazer, não gosto de passar essa situação. Às vezes eu prefiro, muitas das vezes, hoje, né, tendo a visão hoje, prefiro muitas das vezes que seja possível completar aquela atividade antes de iniciar outra, mas são decisões que são necessárias. São situações que ocorrem o tempo inteiro. Às vezes aquela atividade que você está fazendo ali é importante sim, mas se surge uma atividade urgente que não pode parar, exemplo, eu tenho que trocar um motor de um determinado equipamento que se eu não trocar ele naquele exato momento, eu vou parar a produção dali inteira. E às vezes a atividade que você está fazendo, ela é importante sim, mas se você parar ela, não vai gerar tantos impactos, tantos gargalos como aquele. E se em determinada situação eu não tenho uma mão de obra para direcionar para aquela atividade, para deixar você continuar o que você está fazendo, é necessário fazer isso. É isso aí. Para informação aterrissar, quando o gestor pedir para você interromper a atividade e se direcionar o recurso para outra, né? Claro que existe ali limites aceitáveis dentro disso, né? A gente sabe que existem gestores e gestores, mas isso vai ocorrer, não questione, por quê? Você não tem a visão macro do todo, né? Você não sabe de tudo que está acontecendo. Talvez seu gestor acabou de sair de uma reunião com um time de operações e dentro daquela reunião foi definido prioridades. E as prioridades não estavam envolvidas naquela atividade que você estava executando naquele momento, e sim outra, que ele pediu para você direcionar esforços para lá, entendeu? Como você não tem uma visão macro do todo, não questione do ponto de vista, poxa, por que eu tenho que fazer isso? Você não sabe dar prioridade? Questione tipo assim, cara, beleza, vou lá, mas me explica por que a gente estava priorizando uma coisa e agora priorizou outra. Faz esse tipo de pergunta, tenta entender por que esse tipo de decisão está sendo tomada. Isso vai ajudar você quando mudar do chão de fábrica para técnico, entender porque algumas coisas são dessa maneira e talvez até forme o seu modo de pensar do ponto de vista de gestor, tá bom? Vamos lá, Zé. O oitavo assunto aqui, o antepenúltimo assunto, vamos dizer assim, feedback, né, Zé? Feedback. Como os técnicos enxergam o feedback e como o gestor enxerga o modelo de feedback, né? Então, quais são as diferenças entre um e o outro aí? Vou falar aqui, até um pouco fora do que a gente está fazendo aqui, como que um técnico, né, o que está no chão de fábrica, deveria reagir a um feedback, tá? Eu sei que o feedback ele mexe com o nosso ego, tá? Principalmente quando não é aquilo que a gente espera ouvir, né? A gente está esperando algo, tem uma expectativa, a gente recebe o outro. Então, isso acaba ferindo o nosso ego, ferindo a nossa maneira e de forma reativa, né? Eu vou até trazer, a gente vai trazer, né, Zé, no próximo episódio, um cara que fala sobre o nosso cérebro humano, como que algumas decisões são tomadas, né? E vai ser super legal, vocês não percam por esperar esse episódio. E, cara, a gente é reativo, a gente quer, não, mas você falou isso, mas não é assim não, cara. Eu não sou assim, você quer justificar. O que você vai causar com aquilo ali? Você vai causar de forma subconsciente que você não está concordando com a visão do seu gestor sobre aquele parâmetro. Ele vai sentir acuado, ele vai sentir que você está questionando a maneira de pensar dele. Isso nunca, de maneira alguma, em hipótese alguma, vai te trazer benefícios, tá bom? Então, o que você deveria fazer nessas situações? Muitas das vezes o gestor vai trazer coisas para você vai absorver aquilo ali que ele for trazer, você vai absorver, e você vai elencar depois, não naquele momento, sozinho, refletindo sobre aquele feedback. Cara, o que fez sentido daquilo que ele trouxe, ou seja, aqueles pontos que ele falou que você precisa melhorar. O que fez sentido, o que realmente você vê, poxa, realmente eu sou falho nisso, e você desenvolve algum plano para poder melhorar aquilo. E também pega aquilo que não fez sentido para você. Poxa, o cara falou que eu precisava melhorar nisso, mas eu já faço isso que ele falou, tá? Eu já tenho esses pontos. Esses temas que você não concorda com ele, começa a demonstrar para o seu gestor durante o dia a dia de trabalho que você já faz aquilo dali, tá? Então, por exemplo, um exemplo prático aqui, vamos supor que como técnico de manutenção, o gestor fala com você assim, cara, eu não tenho muito feedback do seu trabalho.
eu peço uma atividade para você, você vai lá, executa a atividade, tá feita. Só que, cara, eu não tenho visão se foi feito ou se não foi, se teve dificuldade, se não foi, se gerou, se vai gerar algum efeito colateral, se tem alguma peça para trocar. Eu não tenho esse feedback, eu não tenho esse retorno. Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu anoto tudo na OS, eu coloco tudo no sistema, eu mando tudo por e-mail. Como que ele não tem feedback, entendeu? Aí você pode anotar aquilo dali, em vez de questionar durante o feedback, você recebe aquela informação e depois você começa a demonstrar aquilo ali. Toda vez que você anotar na OS, mandar por e-mail, algo nesse sentido, você vai lá no seu gestor e fala, ô, eu fiz a manutenção aqui, cara, eu mandei para você na OS todos os pontos lá, entendeu? Você já fazia aquilo, só que o gestor por algum motivo não enxergava aquilo em você, por questão de rotina, etc e tal. Então você agora só começa a demonstrar aquele trabalho. O gestor vai achar, poxa, eu dei o feedback pro cara, o cara absorveu, começou a fazer ou melhorou nesse aspecto, então ele está evoluindo como profissional. Então ele vai chegar algo bom em você. É muito melhor do que se você questionar ele e começar a apontar. Não, mas eu mandei e-mail, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O gestor vai enxergar em você um cara reativo, entendeu? Então, do ponto de vista de feedback, qual que seria o melhor caminho a se seguir nessa conjuntura, tá bom? Zé, entrando agora no nosso penúltimo assunto, né? Vai aparecer agora o título aqui. Sobre a visão do técnico e do gestor sobre equipamento, né? Conhecimento sobre equipamento. Quando a gente é técnico, a gente tem lá um gestor, principalmente o gestor direto, né? Um supervisor, um coordenador, enfim. Alguém que você responde para ele ali, e o equipamento quebra, você fala assim, o cara vai te dar ali algum direcionamento ou algo nesse sentido, você pensa assim, poxa, mas eu conheço mais daquele equipamento do que esse cara, entendeu? Por que esse cara tá mandando eu seguir nessa linha de caminho? Ou então você fala assim, poxa, eu não tô conseguindo resolver, tô demorando, meu gestor tá colocando pressão em mim, por que você não vem aqui e resolve então? O cara que é técnico ele tem muito dessa visão, né? E você chegou a ter essa visão em algum momento ou não? Qual que era o seu... Cara, sim, eu sempre, como técnico, eu sempre imaginei que para o gestor, ser um bom, um excelente gestor, ele teria que realmente saber o processo ali, desde o primeiro momento que eu coloco o parafuso no componente, até o momento final do componente todo pronto, a manutenção toda executada. Eu sempre imaginei, pô, para o cara ser um bom gestor, ou para mim mesmo ser um bom gestor, eu tenho que conhecer a fundo de todos os componentes, todas as peças ali do processo. É legal, é bacana, é legal o gestor ter esse conhecimento, é bacana e tudo, mas não é o essencial. E aí, quando eu virei gestor, eu pude ver isso. Assim, o gestor é bom ter um conhecimento superficial do processo, uma visão mais generalista do todo ali. Mas ele não necessariamente precisa saber consertar o equipamento, a fazer o que você sabe de forma tão bem, entendeu? E isso eu não tinha essa visão. Muitas das vezes estava ali executando a atividade e vinha realmente esse pensamento que você disse aí, pô, por que esse cara não vem aqui e executa? Por que esse cara não vem aqui e faz, já que ele é tão bom? E é algo que frustra a gente fica meio que assim, trabalha de forma negativa, né? Tem respostas negativas, é reativo e que não faz bem para o desenvolvimento, para o crescimento. É isso aí. Eu tive uma situação um pouco diferente, tá, Zé? Quando eu era técnico na empresa que eu fiquei mais tempo, né, exercendo essa função, o meu gestor direto, ele era técnico lá antes. Então ele tinha um conhecimento muito grande do nosso trabalho. Então ele conhecia muito tecnicamente dos equipamentos na qual a gente trabalhava. Então ele era um exemplo técnico nesse sentido, né? Só que o nosso gestor acima dele, né? Ele já não tinha tanta essa habilidade. Ele era da área de mecânica, a gente era da área de elétrica, né? Então, muitos questionamentos que ele fazia, muitas perguntas. Poxa, ficou 1 hora com a linha de produção parada por conta de um curto, de um fio que tava encostando no negócio. Cara, não é um curta. A elétrica é assim, né? A resolução da elétrica é 1 segundo. Para descobrir qual que é o problema que é a questão, né? Então a gente questionava muito ele, tá? Não o nosso gestor direto, mas o acima dele. E, cara, é isso que você falou, né? É o que a gente traz sempre aqui. O gestor ele tem que ter visão generalista. Ele tem que saber o básico ali do processo, mas tem uma visão macro. Ele não tem que saber uma visão especialista. Para isso é que você tá lá, você é o técnico, tá? Você que sabe apertar o parafuso, sabe apertar os botões, entendeu? Então, quando você é técnico e questionar,
poxa, o meu gestor deveria conhecer tecnicamente todo sobre esse equipamento, tudo que ele faz, tal. Cara, a visão errada sua. Porque se ele estiver preocupado em aprender isso, ele vai estar deixando outras coisas gerenciais passarem e você precisa dele muito mais comandando o navio do que lá jogando carvão dentro da fornalha, entendeu? Essa função é sua. Então, é por isso que a gente traz sempre isso daqui. Se você tem essa visão hoje como técnico, mude isso. Isso vai te atrapalhar bastante quando você tiver um cargo, assumir um cargo de gestão. O quanto mais alto na hierarquia, você precisa ter uma visão mais generalista e menos especialista. Por que isso vai te atrapalhar? Se você amanhã assumir um cargo de gestão com essa visão de ser especialista, você vai assumir a posição, você vai perder muito tempo tentando aprender as partes minuciosas daquele equipamento, quais são todas as variáveis, e automaticamente a rotina administrativa vai te dominar e você não vai conseguir exercer a função como deveria, tá bom? Então é uma dica para vocês aí que estão no chão de fábrica hoje. Boa. E o último assunto, eu acho que o mais complexo, vamos dizer assim, e o que mais vai trazer reflexão é a necessidade de promoção dentro da equipe, né, Zé? Promoção, grana, reconhecimento financeiro. A gente, como técnico, pensa, poxa, eu faço meu trabalho super bem. Eu sei apertar os parafusos, eu sei apertar os botões que precisam ser apertados. Eu tô aqui há X tempo dentro da empresa, já exercendo essa função. Por que eu não recebo promoção há tantos anos? Por que eu nunca recebi promoção? Por que eu nunca fui enxergado da maneira de ser reconhecido? Por quê de novo, né? Então, a gente quer trazer um pouco da visão do gestor de como que funciona esse tipo de reconhecimento dentro das empresas de uma maneira um pouco mais macro, né? Mas antes, você já sentiu essa sensação já, cara, de promoção? Poxa, eu sou um bom eletricista, sou um bom mecânico e eu não estou sendo promovido, não estou sendo enxergado. E por quê? Por que eu não consigo avançar nesse sentido? Você já teve essa sensação também já? Já tive muito essa sensação de, executava as atividades, fazia uma manutenção ali com qualidade e pensava, por que eu não sou promovido? Por que eu não sou classificado? Por que às vezes aquela pessoa que entrou ali há pouco tempo já está se destacando e foi promovido primeiro do que eu? Já tive muito essa visão, já fiquei muito frustrado por isso. Até um dia que eu tive um feedback de um gestor que ele pegou e mostrou um ponto bacana, cara. Ele falou assim, muitas das vezes você é um excelente funcionário, você executa bem o que você está fazendo, mas você não sabe mostrar o que você está fazendo. E era o ponto que acontecia muito. Tipo assim, eu executava, só que num DDS, que é o momento ali que eu poderia estar contribuindo de alguma forma com algum tema específico, eu pensava, não, vou ficar aqui falando, não, vou ficar quieto, vou ficar calado, para que eu vou ficar falando igual todo mundo falando? E ficava quieto. Às vezes executava a atividade ali, terminava, ficava calado, pegava uma próxima. Então, assim, quando você não é uma pessoa que sabe mostrar o que você está fazendo, muitas das vezes você fica um pouco apagado ali, porque às vezes, imagina uma equipe ali de 50 funcionários, entendeu? Não há tempo para identificar todo mundo ali, todos os perfis, todas as personalidades. E foi quando eu comecei a me mostrar mais, que aí as pessoas começaram a enxergar mais o meu trabalho. Às vezes trazia um tema, contribuía ali com segurança no DDS, algo que eu achava que não fazia tanto sentido, comecei a ver que faz sentido. Às vezes executava uma atividade ali de uma forma, desenvolvia alguma melhoria para o processo, fazia questão de trazer e mostrar, olha, foi feito isso, às vezes tá gerando uma economia ali no processo. Então, assim, já tive desse lado e já tive no momento e já comecei a fazer algo para mudar isso. É isso aí. Cara, eu vou falar algo bem sincero para vocês aqui, tá? Empresa não tem coração. Tá? Empresa não tem coração. Você não vai ser promovido porque você é bonzinho. Você não vai ser promovido porque você chega no horário. Você não vai ser promovido porque você aperta botões e aperta parafusos, sendo que essa é a sua função. Você não vai ser promovido por isso, tá? Você vai ser promovido pelo seu algo a mais, a sua cerejinha do bolo ali. Então, esquece a questão, eu tenho 5 anos de empresa, nunca fui promovido, eu tenho tanto tempo de carreira, ainda não fui reconhecido. Esquece isso, a empresa não tem coração e ela não deveria ter mesmo, tá? Porque se ela tiver, cara, ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, que é gerar lucro. Toda a função da empresa é gerar lucro no final, né? Seja N linhas de trabalho que ela tenha, N processo produtivo.
Então, como que funciona essa questão para você se destacar, vamos dizer assim? Eu vou explicar para vocês aqui como que funciona um processo de reconhecimento de empresa na grande maioria das empresas, tá? Não vou falar que é 100%, mas na grande maioria é assim. Existem algumas variâncias, algumas particularidades, mas a estrutura dorsal sempre é a mesma, tá? Vocês são avaliados em N aspectos, tá bom? Esses aspectos geralmente estão ligados à cultura da empresa. Então, a empresa, existe uma cultura dentro dela. Essa cultura você pode pesquisar e provavelmente está espalhada em todos os locais da empresa. Dentro daquelas culturas ali é definido o que é esperado por cada área, por cada funcionário, por cada se é setor de manutenção, se é setor de produção, se é gerente, se é analista, se é técnico, se é supervisor. Então é definido ali o que é esperado dessa pessoa dentro daquele processo ali de cultura. E geralmente você participa dessa avaliação em aqueles momentos de... Cada empresa tem um nome, né? Mas aqueles momentos de autoavaliação. Sabe aqueles momentos que você vai lá e preenche uma autoavaliação sua? Você coloca um número de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 3, e você escreve ali mais ou menos qual que é a sua visão sobre aquela entrega especificamente. Então, cara, é aquilo ali que é a chave do jogo, entendeu? Aquilo ali, você está falando o quão aderente você está à cultura da empresa e quão aderente você está ao que a empresa espera de você. Então, geralmente você responde aquilo dali, você é colocado dentro de uma caixinha, tá? O seu número. Então, você, por exemplo, dentro daquelas respostas que você deu, você, sei lá, está numa caixinha de aderente, ou baixa aderência, ou alta aderência, ou algo nesse sentido. Isso é colocado num painel chamado de Nine Box. A gente até fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui um card, alguma coisa assim, com a menina do RH. Ela explica bem detalhadamente como que funciona isso no dia a dia dentro do RH, porque o RH também participa disso, tá? Então você é colocado dentro de uma análise, dentro daquela autoavaliação sua. O seu gestor vai lá na sua avaliação e ajusta ela com a visão dele. Então, se você colocar que você é muito bom em algo e na visão dele você não é, ele vai fazer esse ajuste em cada item disso. E baseado nos seus pontos e no ajuste do seu gestor, você é colocado dentro de uma linha de avaliação. A partir daquela linha de avaliação, você é analisado através de outros gestores, de outros pares, de outras pessoas daquele mesmo ambiente, se aquela nota, se aquele quadrante que você foi encaixado faz sentido ou não. Então, por exemplo, o seu gestor colocou você no quadrante que você atende bem expectativas. Você entrega resultados, faz o algo a mais, tem ali um diferencial, então você está apto a ser promovido. E isso é compartilhado com o time de RH, com outros pares, com um time que é cliente interno seu. E dentro daquela análise, eles falam assim, cara, esse cara aqui que você colocou para ser promovido, cara, esse cara, toda vez que eu preciso da ajuda dele, ele é reativo, eu preciso de alguma coisa, ele não me responde, aí o RH vai ponderando, mas não te responder é algo crucial para que seja rebaixada a nota dele. Aí outros leads já tiveram problemas similares com esse funcionário, os caras vão ponderando e através daquela análise final você ou mantém naquele quadrante inicial, ou rebaixado, ou você se eleva, tá bom? Isso é feito com todos os funcionários da empresa, tá? Por isso que é um processo bem demorado, né? Demora alguns meses para ocorrer. Depois que tudo isso é feito, cara, você fica dentro de um quadrante da empresa. Um quadrante que vai ter lá milhares e milhares, centenas e milhares de funcionários para ser promovidos. Centenas e milhares de funcionários que é para manter do jeito que está. E centenas e milhares de funcionários que estão em processo de evolução, ou seja, que precisam ser trabalhados nos próximos meses, porque senão eles serão desligados, entendeu? Então, toda vez que você exerce um trabalho, exerce um papel no seu dia a dia, tem interação com os seus clientes internos ou algo nesse sentido, você acha que você não está sendo avaliado por aquilo ali, mas você é avaliado por aquilo ali. Todo mundo enxerga aquilo ali em você. Você acha que não, mas você é enxergado por aquilo ali. Então, se você está há 5, 10 anos na empresa e você ainda não teve nenhum tipo de reconhecimento, começa a avaliar suas atitudes, começa a avaliar suas entregas, começa a avaliar sua participação com seus pares, com seus clientes internos ou algo nesse sentido. Provavelmente, nessa avaliação interna da empresa, você não está posicionado num quadrante que está apto a ser promovido, porque senão você já teria sido promovido. E isso independe
de tempo de empresa. Um cara que chegou esse ano, passou por avaliação, está apto, ele é promovido. Um cara que está 10 anos e todos os 10 anos na avaliação dele, ele é para manter na posição que ele está, ele nunca é promovido, entendeu? Zé, eu tive até uma conversa recente com você, que você não tinha essa visão e alguém trouxe isso para você, né? Pô, você demorou tanto tempo para ser promovido por conta disso daqui, né? Isso te fez mudar a forma de pensar? Você queria compartilhar conosco aqui pra gente finalizar o podcast? Cara, sim, a questão que você disse aí, eu conheço hoje como avaliação de desempenho, e é basicamente isso que você disse mesmo. Durante um ano você é avaliado em todos os aspectos que você possa imaginar. E muitas das vezes você nem sabe que está sendo avaliado por aquele ali. Então, se eu vi lá, através desse processo, como que é feito, a minha visão antes era que eu tinha a minha autoavaliação que eu preenchia e tinha a avaliação ali do gestor. Só que não é apenas isso. Após esse bate-papo que você tem com o gestor, que você passa seus pontos de vista, ele passa a visão, isso vai para um comitê. E nesse comitê tem várias pessoas ali de cargos de gerente de RH, que estão ali para debater sobre você. Então, assim, a minha visão anterior é que ali naquele momento era debatida a visão de todo mundo. Pô, vou pegar ali todos os colaboradores da empresa, todo mundo que é avaliado, vou discutir sobre cada um ali. Só que não é dessa forma. Como que é avaliado? As pessoas em que se destacam nos processos, que estão ali passíveis a serem promovidos, são debatidos ali, conversados a respeito de cada um, para traçar planos mesmo para que as pessoas possam se desenvolver. E as pessoas ali que não estão bem, que não estão desempenhando seus papéis ali da melhor forma, elas ali é criado algum plano de ação, ou às vezes para tentar trazer aquela pessoa de volta ao jogo, ou às vezes para desligar realmente e partir para uma contratação de novas pessoas ali. E tendo essa visão, enxergando esses pontos, o que é avaliado, o que não é avaliado, eu pude pegar para mim e ver o que eu preciso realmente fazer. Direcionar os esforços, né? Direcionar os esforços. E ali está realmente escrito tudo que você precisa fazer. Tem ali como que é a visão da empresa para o funcionário que atende e qual que é a visão da empresa para aquela etapa ali para o funcionário que supera. Tem tudo escrito, o que você precisa fazer, o que você precisa desempenhar. Então basta realmente você pegar aqueles pontos e fazer o que ele está propondo. É isso aí. Aí, para finalizar aqui, uma dica que a gente dá para você, cara, converse com o seu gestor, tá? Se você tá muito tempo sem ser promovido ou algo desse tipo, converse com o seu gestor e fala assim, cara, eu tenho a perspectiva de ser reconhecido no universo de 1, 2 anos ou algo nesse sentido, para uma cadeira de gestor, para uma cadeira que você almeja. Assim, o que eu preciso fazer nesse período para poder ser reconhecido dessa forma, né? Geralmente o gestor vai trazer para você ali a visão dele e a visão dele vai estar linkada com a visão da companhia. Então, cara, você precisa melhorar nesse aspecto, naquele outro aspecto, precisa parar de fazer isso, precisa continuar fazendo isso que você já faz bem e automaticamente, se você melhorar esses pontos, você vai estar melhorando essa nota sua nessa autoavaliação. O seu gestor vai perceber isso, então você vai ser bem avaliado por ele também e automaticamente, quando isso acontecer, você já vai estar dentro daquele grupinho ali que vai ser reconhecido, tá bom? Então, a sua promoção muito vai vir de você, tá? Existe ali um número máximo de pessoas que a empresa pode reconhecer no ano, existe uma nota máxima ali que o cara pode receber de autoavaliação, existe outras pessoas envolvidas, mas, cara, o primeiro passo, né, o correr atrás tem que ser algo interno seu. Não espere o gestor chegar para você e falar assim, bater nessas costas, amanhã você vai ser promovido. Não, fique sempre buscando isso, sempre alternativas, melhorias, orientações, feedbacks para poder ir buscando essas melhorias no dia a dia, né, Zé? Isso aí, cara. E automaticamente, uma hora ou outra, você vai conseguir, tá bom? Zé, gostou do nosso papo? Gostei, velho. Estendemos um pouquinho aqui o nosso horário, mas acho que trouxemos bastantes insights. Temos bastante vivência do campo, vivemos o campo até hoje, né? Agora também do outro lado da moeda, acho que a gente tem bastante a contribuir com todo mundo que está envolvido nisso daqui. Eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido esse podcast alguns anos atrás, eu teria acelerado o meu processo de sair do chão de fábrica alcançado um cargo de gestão. E essa é a ideia nossa aqui, é trazer conteúdos para vocês que vocês também consigam acelerar esse processo. E depois, quando conseguirem algo nesse sentido, manda um joinha pra gente lá, segue a gente no Instagram,
Instagram, né, Zé? Liberato.edson, nosso Instagram. A gente coloca cortes do nosso podcast lá. E no YouTube, o Edson Liberato do Chão e Gestão. Tem lá vídeos completos do nosso podcast. Tem também os cortes que a gente vai soltando lá diariamente, né, Zé? Isso aí, show de bola. Show de bola, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Abraço!